calor, um dia na chuva, aí tem o dia da geada. E tá chegando os dias ainda do calor mais maluco ainda. O dia do calor, tem o dia do cabelo maluco, nós temos o dia do calor maluco. Tá vindo aí, irmão, tá se aproximando. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir na casa de Deus, buscar a presença de Deus, agradecer a Ele. Todos os dias Ele está cuidando de nós. Amém? Pega a tua Bíblia então, abre ela, livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 9. Evangelho de João, meu Deus, hoje está difícil. Falando que eu estou cansado, para pensar aqui, tá, a máquina está meio devagar. Evangelho de João, capítulo 10. Hoje eu preciso de ajuda, tem que me ajudar hoje. Me ajude, por favor, me ajude. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo número 9. Aliás, vou fazer uma coisa, dá uma olhadinha aí, do teu lado, atrás. Vê se tem alguém da tua célula aí, alguém que você não viu, que você conhece, não cumprimentou. Se você está de Bíblia, não, mas não é para ir cumprimentar. Calma aí, espera eu dar a ordem, espera aí. Vai lá, leva a tua Bíblia com ele, eu chamo ele perto de você e digo, vamos ler a Bíblia junto, nós dois aqui, nós três, nós cinco. E já pega o celular, vamos fazer um tom diferente agora, com a Bíblia junto assim, nós todos lendo a Bíblia. Pega o celular, acha alguém aí para você ler junto. Pode ser na Bíblia, pode ser no celular também. Ai, agora como é que vai tirar foto e ler a Bíblia junto? Agora pegou, hein? Hein, pastor Ana? Agora pegou, hein? Ou ler a Bíblia ou tirar foto. Quem tem a Bíblia aí, a Bíblia física aí, procura alguém que está com a Bíblia aí perto de você aí, para tirar uma foto. Vocês lendo a Bíblia junto aí. Agora deu, agora ficou legal. Nem pensei nisso, mas deu certo, olha só. Vem cá, pastora Lúcia, vamos ler a Bíblia nós dois juntos também. Eu estou com a minha aqui, tá? Só que eu vou fazer a foto. Tá? Vamos pegar o povo aí. Todo mundo com Bíblia aberta, tira a foto e faz o tom teu aí com o teu povo. Estamos lendo a palavra. Deixa eu ficar aqui mais longe para pegar. Aí. Marca lá aqui, costeira. Faz a hashtag tom no culto. Põe lá momento da palavra. Usa a criatividade, que você é bem criativo. Achar que a hashtag tom no culto. Aí. Olha só. Deu certo? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número... Eu marquei o 9, mas eu vou ler... Não, estou aqui em Marcos também, estou errado. O que é, Santista? Tá se divertindo aí, né? Tá aproveitando, né? Aproveita. Aproveita. Vou deixar ela no bornar, pode deixar que eu... Aproveita, hein? Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 7. Ainda bem que tem um esboço aqui, senão estão lascados, né? 10, a partir do versículo número 7. O 7 e o 9 que importa, mas eu não vou pular o 8, tá? Vamos ler junto. Diz assim, ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Glória a Deus, olha que bonito. Até me animei e vou ler de novo, versículo 9 agora. Fala, vamos ler de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco pela tua palavra. Fala no nosso coração agora, Deus, mais uma vez. Não apenas o que queremos, mas tudo aquilo que precisamos ouvir. Fala no nosso coração, meu Deus. Guarda-nos, cuida de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Bem, se assente. Fique tranquilo, fique em paz. Mas fique atento que eu estou meio confuso hoje. Então fique atento, você vai ter que me ajudar. Tá bom? Fique esperto que daqui a pouquinho Golias vai matar Davi. Fique esperto. Graças a Deus que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo e nos leva, nos conduz com amor, com carinho, às vezes com mãos firmes, é claro, mas nunca na obrigatoriedade. Sempre nos convence a andar e caminhar e permanecer nele e com ele. Com amor ele nos atraiu, com graça ele nos alcançou. E pela sua misericórdia ele nos mantém, nos conduz diariamente. E nós vivemos em Deus desse jeito. Desse jeito que eu falei aqui hoje, acordando de manhã, às vezes meio sem querer, cumprindo o chamado, cumprindo o ministério que Deus nos deu. Estando na casa de Deus no domingo à noite, no calor aqui, suando uma barbaridade, desidratando, né? Mas eu tenho uma notícia boa para dar, falando nisso. Eu recebi uma indicação aqui do Gustavo. Mandou lá o negócio e Deus tocou no meu coração, irmão. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos instalar um bebedouro novo com água gelada. Glória a Deus. Aí, isso aí. Só que é o seguinte, eu não quero ver desfile de gente indo voltando na hora do culto aqui, viu? Então você chega na igreja, traz uma garrafinha, vai lá atrás, enche ela com a tua água gelada, volta e fica aí. Fica desfilando aí não, senão eu vou desligar da tomada. É uma brincadeira. Vai, Deus quiser, tá lá. Daqui a pouquinho, mais um tempo aí, assim que Deus providenciar todos os recursos, nós vamos estar na igreja climatizada, é o próximo passo nosso. Na verdade, já começamos, né? Porque pro baterista eu já comprei o ar-condicionado. Cadê o baterista aí? Ora pela minha vida, por favor. Toda vez que você entrar ali, nós vamos estar suado aqui fora, você vai estar lá dentro de boa, você vai dizer glória a Deus pela essa igreja abençoada, né, que providenciou recursos, eu dei os recursos para essa igreja e agora eu vou estar aqui de boa no ar-condicionado. Eu quero ver se na hora da mensagem ele vai sair, que nem ele sai agora aí, ó. Eu acho que o pessoal do louvor vai tudo entrar para dentro ali, ó. Vou ficar aqui mesmo, aqui ouvindo aqui a mensagem. Mas é assim, é assim. A nossa vida com Deus é assim. Vocês com percalços, com dificuldades. Como a gente viu semana passada aqui, no Timóteo, né? O meu amado Timóteo, Paulo falando para Timóteo. Paulo falando não daquilo que ele viu, não do que ele ouviu, mas daquilo que ele viveu. Se alguém podia falar de prisões em amor de Cristo, era Paulo. Se alguém podia falar de sofrimento por amor de Cristo, esse alguém era Paulo. Se alguém podia falar com propriedade de deixar tudo e servir a Cristo, Paulo. Se alguém tinha a moral, como a gente pode dizer, de falar sobre amar a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas, esse era Paulo. E Paulo fala para Timóteo o custo do ministério e fala das dificuldades e das agruras que ele mesmo sofreu. Ele conta o que custa o ministério, o que custa servir a Deus, o quanto custa servir ao Senhor. Um custo que às vezes para muitos de nós é altíssimo. Tão alto que alguns não estão dispostos a pagar. Tão alto que alguns não estão dispostos a viver em Cristo, viver o Evangelho, sofrer em Deus. Deus me livre lá naquela igreja hoje, com esse calor, vai estar todo mundo derretendo. Estou fora, vou ficar aqui em casa, no meu sofá, Netflix, o meu ventilador. É mais agradável. Então, parece, segundo as palavras de Paulo, que a gente vê ali com Timóteo, a impressão que dá é que o evangelho ele é exigente demais. A impressão que dá é que Deus ele é um pouco malvado demais, porque ele nos exige. Ele exige coisas extraordinariamente difíceis às vezes, coisas que nós às vezes até reputamos por impossível.
Isso nos faz ver o evangelho com uma visão errada, de um jeito errado. Às vezes as pessoas veem a Deus e o sofrimento que o evangelho, eu quero usar por enquanto isso, o evangelho causa, ou viver no evangelho causa, e reputamos isso ao próprio evangelho, e dizemos, servir a Jesus é difícil, que evangelho difícil, que vida complicada. O evangelho é a vida do não pode, né? Do não posso. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso esse negócio, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, eu não dançar não pode que tanto que dançar aqui, mas ir na balada, não posso ir na balada, eu não posso, parece que é só não posso. É algo desagradável. Se nós olharmos assim, desse jeito, servir a Jesus é um martírio. Servir a Jesus ou andar em Deus talvez seja a pior desgraça, né, que alguém já inventou na história da humanidade, esse negócio de evangelho. Porque é pesado, porque é difícil. E, na verdade, o fato é esse. É difícil, é pesado, é tudo isso que nós falamos. Porém, que o fator motivador de toda essa angústia, de toda essa agulha, de toda essa dificuldade, não é propriamente o evangelho de Cristo. Não é a Bíblia, não é o que Deus nos pede, não é o que Ele quer que a gente faça. Porque o que causa angústia no nosso coração, o que causa em nós o sofrimento, o que causa em nós a tristeza às vezes, e alguns lamentos em andar com Cristo, não é o evangelho que é proposto, mas a nossa carne, nós que estamos muito distantes daquilo que é o reino de Deus. A corrupção da carne, do coração, que a Bíblia diz que é enganoso e tremendamente corrupto. O coração corrupto, a carne corrompida, ela sofre demais, não é porque o evangelho é muito rigoroso, é porque ela está em um nível extremo de corrupção. O homem está em um nível extremo de distância de Deus, distanciado, envolvido em suas próprias paixões, envolvido em seus próprios desejos, envolvido em seus próprios projetos, em seus próprios caminhos, envolvido nos seus próprios conceitos, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, e envolvido que está nisso tudo quando ele vê o evangelho que vem na contramão e antagônico a muita coisa que nós queremos. Nós dizemos, meu Deus, que evangelho difícil. Que coisa difícil, que custo alto. Adorar a Deus, depender de Deus, esperar em Deus. Então o evangelho parece que é uma dificuldade tremenda. Andar com o Senhor é um lamento profundo. Servir a Deus é sangrar até morrer. Então nós ficamos com essa visão deturpada. Mas quando nós olhamos, como nós falamos aqui de Paulo, e Paulo contando para Timóteo, o quanto talvez a carne deve padecer, o quanto a carne precisa ser confrontada, o quanto a carne precisa ser vencida, o quanto a carne precisa, em alguns momentos, ser até ignorada, para que Cristo viva em nós, para que Cristo permaneça em nós. Quando nós olhamos Paulo relatando e falando isso para Timóteo, nós não vemos um Paulo desgastado. Nós não vemos um Paulo desanimado. Nós não vemos um Paulo chorão, ou um lamentador, ou um reclamão. Não há reclamação alguma nas palavras de Paulo, não há lamento algum nas palavras de Paulo, não há tristeza nenhuma nas palavras de Paulo, mesmo quando ele fala, ninguém veio em minha defesa, ele não estava lamentando, ele só estava informando que ninguém veio em minha defesa, porque era uma verdade, porém ele disse, o Senhor todavia me acompanhou, ele esteve comigo. Era um testemunho de alguém que não andava sozinho, mesmo quando todas as pessoas o abandonaram. Não havia um sentimento de solidão no coração de Paulo. Não havia solidão, não havia tristeza. Porque Paulo, embora ele seja o mais experimentado nas aflições, embora ele seja um dos mais experimentados nas dores, nos sofrimentos, em padecer por amor de Cristo, ele era verdadeiramente um participante do reino de Deus e da glória de Deus e da presença de Deus.
Paulo vivia um verdadeiro evangelho. Não o evangelho das aflições, porque as aflições para ele não importava. Paulo estava focado naquilo que era real, naquilo que era verdadeiro, naquilo que ele encontrava em Cristo, e é disso que eu quero falar. Quando Jesus diz aqui que ele é a porta, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, não é um evangelho que nos leva ao sofrimento, à angústia, às tristezas e frustrações. Quando estamos frustrados e se estivermos decepcionados, e se alguma coisa negativa nos acontece enquanto andamos em Cristo, não é porque o evangelho tem gerado isso em nós, mas é porque a carne, aquilo que somos, ela é confrontado pelo evangelho, confrontado por Cristo, pode não entender, não compreender, rejeitar e sofrer, porque ela precisa ser esmagada como um vaso lá nas mãos do oleiro, para que ela seja renovada, reconstruída e produzida como um vaso de honra, um novo vaso ao Senhor. Então o evangelho de Cristo não é um evangelho de sofrimento. O evangelho de Cristo é um evangelho de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus fala sobre isso aqui, a verdadeira face do evangelho, porque todo o resto não tem a ver com Cristo. Todo o resto não tem a ver com vida eterna. Todo o resto não tem a ver com salvação. Todo o resto tem a ver com a carne corrompida, rejeitando, não entendendo, não compreendendo e não querendo viver a vida nova que Deus preparou para os seus. A vida que Ele preparou para nós quando Ele fez lá no Jardim do Éden, lá no início, no projeto original de Deus. A carne que rejeita. Mas o evangelho de Cristo está escrito aqui, quando Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Muitos foram os elementos que ele usou para nos levar a entender a sua missão e o reino de Deus. Constantemente ele estava tentando nos ensinar o que era o reino de Deus, como que as coisas funcionavam. E aqui ele fala, nesse texto especial, sobre a porta das ovelhas, a entrada do aprisco. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o início, o começo, e eu quero falar sobre isso. O que significa Cristo ser a porta? O que significa quando ele diz que ele é a porta, o evangelho de Cristo? O que é que Deus veio de fato nos trazer? O que é que Deus veio de fato nos entregar? E você vai ver que não é nada demais, é algo simples. E que talvez nós já vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas é importante lembrar que se nós andamos em Cristo e temos provações e privações, nós só as temos, só as provações e só as privações, porque nós estamos andando em Cristo, porque já fomos alcançados por Ele. Então, quando Jesus diz que Ele é a porta, significa acesso ao reino de Deus. Jesus é a porta. Não devemos ficar do lado de fora, olhando, admirando o que tem dentro, mas Ele nos chama para passar pela porta e entrar para viver lá dentro do reino de Deus. Acesso. Não há outro caminho, outro texto. Ele disse quase a mesma coisa, com outras palavras. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele ainda disse: ninguém, para não ficar dúvidas, para não ter dúvidas. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui ele está referindo-se de uma outra forma, a mesma condição, quando ele disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta do aprisco, eu sou o acesso, só dá para entrar por aqui. A ovelha só consegue entrar no aprisco pela porta, não dá para entrar pela parede, não consegue pular a janela. Quando você chegou na igreja hoje e você entrou aqui, você entrou por onde? Isso, me ajude, gente, me ajude, por favor. Você entrou por onde? Ninguém pulou a janela aí? Não, nós ia ter que conversar. A gente já olhou para a janela, será que dá? Começou imaginando alguém, vamos imaginar alguém pulando a janela ali. Já. A porta é o acesso, o único acesso, a maneira de entrar, de fazer parte. Então, quando Jesus disse: eu sou a porta, Ele está dizendo: eu sou o acesso. Acesso esse que nos foi dado lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando o véu do templo se rasgou, era a porta se abrindo para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e acesso ao reino de Deus.
Mas ir mais uma vez, resgatar do que fomos, voltar ao projeto original de Deus. Porque Jesus, ele não veio nos dar algo novo. Embora ele falava de um novo testamento. Mas o projeto de Deus realizado em Jesus era uma obra de resgate. Ele disse, o Filho do Homem, Jesus disse, veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Jesus veio nos levar de volta ao projeto original de Deus que está lá em Gênesis. Jesus veio e nos tira lá do Apocalipse, da perdição. E vem nos buscar para nos levar de volta lá em Gênesis, lá no início. Quando ele fez todas as coisas e colocou o homem antes do fruto proibido. Ali era o projeto original, é ali que Deus fez, é ali que ele quer nos levar de volta. O homem em Deus, vivendo com ele plenamente, saudável, bem colocado, alimentado, protegido. Mas Jesus, ele é a porta que se abriu, a porta que um dia o pecado fechou. A porta que um dia a maldade fechou. Jesus vem e se coloca, ele agora é a porta e a porta está aberta. A porta está aberta como ele descreveu lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vá na igreja no domingo. Amém, glória a Deus. Só estamos aqui porque a porta se abriu. Não a porta do templo, a porta do templo se abriu. Porque Jesus, a porta do reino dos céus, foi aberta e nos deu acesso a ele, nos dá acesso ao reino de Deus. Então a porta que está aberta, a porta que está aberta para todos que quiserem entrar. Para todos que quiserem participar, não apenas de um culto, mas da vida eterna em Deus, do projeto original de Deus. O convite de Deus é que nós acessemos o reino dos céus através de Jesus, que é a porta de entrada e que está aberta. Então Jesus é o acesso, é o caminho que nos leva de volta a Deus. Mas muito importante, a gente ter acesso e ser de fato participante do reino de Deus. Não basta a porta estar aberta. Porque a parte de Jesus é essa, ele foi na cruz e rasgou o véu. O caminho está aberto, a porta está aberta. Mas há uma expectativa no coração de Deus, que nós possamos entrar por esta porta, para podermos lá dentro ou aqui dentro, sermos verdadeiramente participantes das coisas de Deus e do reino de Deus. Deus não nos chamou para ficar lá fora, irmão. Deus não nos chamou para ficar ali na porta olhando para dentro. Não adianta a porta estar aberta, a festa acontecendo, e nós ficamos lá na porta olhando para dentro, achando bonito, achando legal. Que coisa linda, que legal lá dentro, que festa maravilhosa. Ai, que vontade de entrar nessa festa, como eu queria participar dessa festa. A porta aberta, mas há aqueles que temem ainda não entrar. Aqueles que têm ainda dificuldade em passar por ela e acessar o reino de Deus, porque nós que passamos por essa porta, nós que entramos através de Jesus Cristo, nós estamos ainda vivendo aqui nessa terra, mas já estamos em Deus, desfrutando a eternidade para a glória do Senhor. Você já é eterno, irmão. Se você passou por essa porta, você já é eterno, já está na eternidade. Porque embora os nossos dias aqui se findarão, a vida em Deus, ela permanecerá constantemente e eternamente. A diferença é que no meu caso, não vou ser mais pastor, vai mais precisar, glória a Deus. Vai mais precisar. Aí eu vou sentar com você, você cuide de mim, ore por mim, se vire comigo, faça alguma coisa por mim. Dê teus pulinhos, não interessa. Eu quero, vai ser a minha vez daí, né, de sentar lá e dizer, Jesus, eu quero água fresca, quero água gelada. A porta aberta, mas é preciso acessar. Eu me lembrei hoje de manhã. Estamos aqui na igrejinha pequenininha.
nos primeiros anos, eu não me lembro, primeiro ou segundo ano, foi no primeiro ano já, eu acho. Quem é daquele tempo aqui? Cadê os crentossauro aí do Costeiro? Ó, tem bastante. É uma raça em extinção, mas ainda tem uns aí de pé. Os crentossauro. Quadrangossauro. Então você lembra que tinha igreja pequenininha e bem na frente da igreja tinha um muro. Quando nós chegamos aqui, eu assumi a igreja. Nós pintamos toda a igreja. E eu pintei aquele muro bem bonitinho. E arrumamos um portão do lado, que tava meio, arrumamos aquele portão, arrumamos aquele outro portão. Tinha um portãozinho pequenininho bem no cantinho aqui. Eu arrumei tudo, deixei bonito. Tem uma foto, se eu vi. Colocamos uma placa nova, bonita, da igreja evangélica, com um monte de luz na placa. Saímos da escuridão, né? Um monte de luz naquela placa bonita, igreja evangélica quadrangular, o muro bonito, a igreja pintada, até do piso nós pintamos tudo, para deixar bonitinho, com cuidado, com amor, a casa de Deus. E nós todos orgulhosos e felizes com aquela igreja bonita, aquele muro lindo ali na frente. Ele era uma cerca antiga, aquela cheia de negocinho assim, né? Com as pontinhas de lanceta assim, trabalhão lascado para pintar tudo aquilo. Um pincelzinho cheio de voltinha. Mas pintamos, ficou bonito. Um dia eu estava aqui na porta da igreja, esperando começar o culto. E de repente chegou todo felizão, né? Chegou uma mulher, uma moça, um carrinho de bebê. Ela parou no portãozinho pro lado de fora e ficou olhando. E eu fiquei dizendo, o que será que você não está olhando? Não entra, não sai, o que, né? Ou entra ou vai embora, fica aí no portão atrapalhando a entrada da igreja. Ela olhou para mim e me chamou. Vem aqui, vamos, vem cá um pouquinho. E eu saí da porta, fui lá no portãozinho. Pois não, pode falar. Eu queria te pedir uma coisa, eu estou passando por umas dificuldades. Olha só, mãe, eu julguei, porque na minha cabeça já vai me pedir dinheiro, quer ver? E ela falou assim, não, eu estou passando uma dificuldade, eu queria te pedir um favor. Você é o pastor daqui da igreja? Eu disse, sou o pastor. Então, eu não sei se dá, mas eu queria entrar aí, participar de um culto, será que eu posso? Eu olhei para ela e disse, mas como assim será que eu posso? A igreja está aberta, nós pintamos a igreja, nós até arrumamos aqui uma placa nova. Nós estamos aqui na porta, estou aqui esperando para entrar e como assim posso participar de um culto, né? Eu falei, claro, pelo amor de Deus, e peguei ela e botei para dentro com um carrinho, com tudo, e trouxe, chamei uma diaconisa, atenda ela aí, dá uma água, puxa uma cadeira, faça uma massagem nos pés, né? Porque a gente queria que ficasse, né? Então, faça, pelo amor de Deus. Né? Vamos, o desejo de servir, o desejo de que ela estivesse aqui, mas tinha um problema. O muro era um problema. Porque o muro era restritivo. Quando eu olhei, eu entendi, disse, esse muro lazarento está atrapalhando aqui. Está incomodando, o povo passa aqui, não entra, porque eu acho que eles pensam que nós somos uma sociedade secreta. Parecia que era uma sociedade secreta, mano. Por será que eu posso participar dessa sociedade secreta? Porque tem alguma coisa, eu queria, como eu queria, mas o muro, tinha um muro. Eu falei, ela pode entrar. No mesmo dia eu chamei o Patrício, que era o faz tudo na igreja, que pastor Patrício, vamos arrumar uns homens, uns caras aí, vamos arrebentar esse muro aqui, vamos arrancar fora esse muro. Vamos fazer um portãozinho aqui do lado, que tinha o portão era lá no muro, e vamos dar um jeito aqui. E eu quero esse muro fora. Vamos tirar esse muro aqui que é restritivo. O povo passa aqui, não entra por causa desse muro. Esse muro está atrapalhando e vamos arrumar. E não deu 15 dias, não sei quanto tempo deu, mas não deu 15 dias. Eu estava com a marreta na mão e a primeira marretada foi minha. Quebramos aquele muro, rebentamos o muro, ficou aquele negócio aberto. Depois, meu Deus, será que eu fiz certo? Porque dei a porta da igreja, ficava de cara para a rua, assim, né? E disse, agora será que não. Será que vão respeitar nós? Será que vai respeitar a igreja? Será que vai respeitar o culto? Mas eu senti, vamos fazer algo novo, porque é difícil, às vezes, quebrar alguns muros, irmão. É difícil, às vezes, a gente ousar retirar os muros, aquilo que é restritivo. Os muros da igreja. Os muros da igreja que restringem o acesso à porta. Os muros da igreja que impedem com que as pessoas venham até a Cristo, que passem, que entrem e recebam Jesus. Porque nós temos os nossos muros bonitos, lindos, maravilhosos, caprichadinhos.
E esses muros às vezes impedem as pessoas de chegar a Jesus. Impedem as pessoas de acessar. Eu me lembro que quando nós tiramos um muro no primeiro culto, a porta aberta, nós fazendo o culto, o povo passava daí agora mais pertinho ali, porque daí estava certo na calçada. Tinha gente que só passava do lado de lá da rua, começou a passar para o lado de cá. E eles passavam uma curiosidade, porque eles passavam assim, olhando para dentro, e eles iam, chegavam até a olhar para trás, assim, para ver até o outro cantinho lá, o que tinha aí dentro dessa igreja. Lembro um dia de um que entrou e ficou na porta, de costas para a porta, um pé para fora, um pé para dentro. E ali ele olhava para dentro e olhava para fora. Olhava para dentro e olhava para fora. Eu falei para ele, rapaz, não quer entrar? Entra aí. Sai da porta, pode entrar. Ele disse, não, tem que ficar aqui. Todo assustadão, assim, cheio de problema na vida, todo lascado. Eu tenho que ficar aqui, porque eu não sei quem está lá fora, não sei quem vem. Ele me deu uma conversa qualquer, ele me deu uma ligação. Ele falou, não, então fique na porta. Mas se prepare, porque o lugar da bênção é lá dentro. Você tem que sair da porta e entrar, e a partir daquele dia as coisas começaram a mudar, porque nós precisamos dar acesso ao reino de Deus. É do lado de dentro que as coisas acontecem. É do lado de dentro que o milagre acontece. É do lado de dentro que a provisão vem. O acesso, Jesus é a porta que nos leva a Deus, que nos dá acesso a Deus, que nos leva a ser ouvido em nossas orações. Ele é o único caminho para entrar no reino de Deus e ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando Jesus diz que Ele é a porta também significa salvação. Ao passar pela porta, as ovelhas eram conhecidas e reconhecidas como parte do rebanho. Olha aqui, irmão. Passou pela porta, entrou no aprisco. Então agora é minha responsabilidade. Passou pela porta, entrou no aprisco. Então agora é rebanho, do rebanho. E quando nós somos parte do rebanho, nós somos cuidados pelo pastor. Cristo é o nosso Salvador. Através de Jesus as pessoas são salvas dos seus pecados, encontram a vida eterna e passam a fazer parte do reino de Deus. Como eu disse já hoje, aqueles que passam pela porta não estão sendo preparados para uma vida eterna em Cristo. Aqueles que passam pela porta já estão vivendo no rebanho de Cristo, na vida eterna com o Senhor Jesus. É para sempre. É salvação, verdadeira salvação, é livramento, é cuidado. Aquele que passa pela porta, ou ser a porta, Jesus fala sobre provisão e liberdade. Ao entrar pela porta de Jesus, as ovelhas encontram pastagens, simbolizando sustento, segurança, direção e vida abundante. Salvação, provisão, liberdade, sustento, segurança, direção, vida abundante. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Se crer em mim e for fiel, a Bíblia diz, Deus nos ensina, comereis o... Aí, irmão, o Evangelho de Cristo é um Evangelho em que nós estamos no aprisco, que nós estamos cuidados, estamos providos por Ele, como Ele proveu o seu povo que estava lá no deserto. Mas preste bem atenção, irmão. Esses dias vi um meme na internet. Não é um meme, é um pedaço de um show de stand-up. Só que no textinho ali, né, para chamar a atenção da gente, alguém escreveu assim, um ateu, como é que era o ateu ensinando o cristão, alguma coisa, dando aula para o cristão, alguma coisa assim. Aí chamou minha atenção, eu disse, mas eu quero ver o que esse cara está falando aí, que eu quero ver o que é. Eu já vou entrar fazer um comentário ali, que eu não gosto de briga, mas às vezes precisa, daí as pessoas me envolvem nos negócios. Aí fui ver o que ele estava falando. Eu fui ouvir ele falando, ele começou lá no show dele, uma vez estava falando, mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras. Falando com um cristão, e falou, o que é ser um cristão? Aí o cristão falou para ele, o cristão é alguém que ama a Deus, que dá a sua vida por Deus, que vive por Ele, e que tem um livro sagrado. Ele fala assim, um livro sagrado que ensina tudo, a regra de fé, a regra de vida,
ele faz tudo para servir a Deus, para ser fiel a Deus, ele entrega a sua vida a Deus, ele ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e tudo que ele precisa está na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, inspirado por Deus, que ensina ele para o céu, que ensina ele a ter vida boa, que ensina ele a prosperar, a crescer. Ele é apaixonado pela Bíblia. E ele disse que olhou para o cara e falou assim: e você já leu? Você lê essa Bíblia regularmente? Ele disse: quando eu consigo. Quando dá, eu leio. Diz: então não estou te entendendo. Ele falou: não estou entendendo. Você ama Jesus, ama a Deus, ama a Bíblia é tudo para você, é tudo, a tua vida é a Bíblia, você vive pela Bíblia, o que ela disser, o que ela faz, você acredita, ela tem todas as soluções, todas as coisas, e você ama a Bíblia, mas você não lê essa Bíblia que você ama. Se ela é tudo para você, se é a tua vida, se você dedica a Deus e Deus se revela através da Bíblia, se Ele é o teu Deus, e você não tem curiosidade de saber como é, o que é, as coisas como são. Eu fiquei chocado, eu disse: meu Deus, é um ateu ensinando o crente a ser crente de verdade. Porque na verdade é só lógica. Não foi usado por Deus. Não foi, ou talvez, quem sabe, né, Deus usou até uma mula para falar lá com o profeta. Quem sabe está usando mais uma. Não que o cara seja mula, né, mas... Quem sabe Deus está usando mais um, mas falou muito comigo. Poxa, é lógico. Se a Bíblia é tudo para mim, se Jesus é tudo para mim, se Deus é tudo para mim, se eu quero viver em Deus, se eu quero tudo que Ele tem para mim, e eu não leio a Bíblia, que loucura é essa? Ele diz: ah, mas de vez em quando eu vou na igreja, o pastor prega uma mensagem lá, e daí eu vejo que eu me viro com uma mensagem. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Se não me der sede de eu ir beber uma água gelada, eu ouço a mensagem toda. Senão eu tenho que levantar para ir lá beber água gelada, eu perco um pedaço. Depois que eu bebi a água, bebi demais, tenho que ir no banheiro, né? Porque daí dá vontade de... Então, quando a Bíblia, Jesus diz que Ele é a porta que nos leva para dentro a um espaço de provisão de Deus. A gente precisa atender, vou falar só dessa parte aqui. Se a gente olhar como que Deus trabalha, a provisão de Deus, como Ele proveu para o povo lá no deserto, saiu do Egito, todo dia viu um maná, todo dia tinha nuvem, a nuvem que vinha, tinha coluna de fogo, todo dia Deus presente, a presença de Deus, todo dia o maná, Deus dava maná. Eu não sei como é que é o maná, uns historiadores que é branco parecia uma neve, outro diz que parece o algodão, outro diz que parece o que lá. A verdade é que eu acho que ninguém sabe de verdade, porque não tem nenhuma foto. Ninguém tirou foto para a gente ver, ninguém filmou, então a gente imagina. Mas não importa, importa que era algo de Deus, sobrenatural, para manter, para alimentar o povo. Era a provisão diária de Deus para o povo. Aí sabe o que Deus fez? Porque Ele conhecia o homem. Ele disse: eu vou dar todo dia, eu vou dar bastante, vai ser em abundância. Mas você só vai pegar a quantidade por dia. Só vai colher a provisão diária. Nem mais, nem menos. Porque eu vou mostrar para vocês que todos os dias eu estarei presente e não vou falhar nenhum dia. Pega só a provisão diária. Amém, irmão? Perfeito ou não? Tinha um castilho lá. Sempre tem os castilhos da vida. Acordou de manhã, coçou os olhos. Olhou para fora e disse: meu, tanto de maná que caiu hoje. O Deus caprichou. E aí ele fez o quê? Ele foi lá e disse: eu vou pegar um pouquinho mais. Vou guardar uma reservinha para amanhã. Porque vai que, de repente, amanhã Deus esquece. Vai que, de repente, amanhã Deus falha. Vai que, de repente, amanhã Deus não consegue. A máquina de fazer maná quebrou, sei lá. Vai que amanhã alguma coisa acontece. Vai que amanhã eu piso na bola, vou pecar, vou errar. E aí Deus não vai me dar a minha porção. Vai fechar o oxigênio, deixar você respirar.
Vai que amanhã o sol não vai surgir, vai que amanhã, vai que amanhã, vai que amanhã. E as castilhadas da vida aí, eles resolvem juntar um pouquinho mais para guardar para si, porque não sabe se amanhã, porque não confia que amanhã Deus pode nos dar a provisão. Porque quando nós estamos no aprisco do Senhor, nós precisamos aprender que Ele nos dá a provisão na hora certa, no momento certo e de acordo com o plano dele que nós estamos vivendo. Lá no deserto tinha maná, mas não tinha semeadura, não tinha colheita, não tinha chuva, nem serôdia, nem temporã. Não havia possibilidade nenhuma de o homem trabalhar, não tinha nada para fazer a não ser depender única e exclusivamente de Deus. Mas quando eles estavam dependendo única e exclusivamente de Deus, e porque eles tinham uma dependência única e exclusiva de Deus, todos os dias o maná, ele vinha, ele enchia a terra e todos podiam colher abundantemente para o seu dia e comer à vontade. A provisão de Deus, a água que veio da rocha. Não tinha chuva, mas tinha uma água que saía da rocha. Porque era Deus provendo para o seu povo segundo aquilo que ele determinou, no momento que ele determinou. E preste muita atenção nisso. Porque só comeu maná no deserto. Aliás, só comeu maná de Deus aqueles que estiveram no deserto. Porque depois que eles entraram na terra prometida, e a Bíblia deixa isso muito claro, eles começaram a preparar os seus campos. Então eles lançaram as suas sementes, e aí sim, lá na terra veio a chuva. Então Deus começou a mudar a provisão, Deus começou a mudar os elementos, porque agora estava nascendo um novo tempo, agora era um novo momento. Agora o homem não tinha que esperar o maná, agora não tinha que orar, pedir para a pedra mandar água, porque agora Deus estava mandando chuva dos céus, agora tinha a chuva dos céus, a colheita estava próxima, havia fertilidade na terra. Deus instaurou um novo tempo, e a Bíblia diz que no exato momento em que eles tiveram a primeira colheita superabundante, também o maná parou, o maná cessou. Cessou o maná, mas não cessou a provisão. Cessou o maná, mas não cessou o cuidado. Tempos diferentes, momentos diferentes, provisões diferentes, milagres diferentes. Mas sempre Deus junto, cuidando, trabalhando, sempre Deus provisionando, sempre Deus dando ao homem tudo aquilo que ele precisa. Há momentos em que Deus, eu falo isso aqui, na minha vida com Deus, eu nunca tive tudo o que eu quis, mas nunca me faltou nada daquilo que eu precisei. Momentos de deserto, não tem chuva, você olha para o céu, não tem água abundante. Mas não há ninguém passando sede, morrendo de sede. A provisão de Deus sempre, porque quando nós estamos em Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a porta que se abriu, o véu que se rompeu, é a porta que nos leva de volta ao projeto original de Deus. O homem em Deus, totalmente suprido, guardado, sendo guardado por Ele, provisionado, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. O Evangelho é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus, é a liberdade, é a segurança, direção, direcionamento. Para encerrar, quando ele diz eu sou a porta, ele está falando de proteção. Já passou por isso? Eu já passei. Às vezes você chega em casa, mais tarde da noite, foi por uma vigília, estava em algum evento, cheguei em casa 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Já passou por isso? Você chega na frente de casa, tem alguém vindo lá da rua. Ou passa uma moto meio estranha, devagarzinho. Ou tem alguém parado lá num canto. E você está chegando na frente de casa e o outro está vindo e o coração acelera. Já passou por isso? E agora o que vai acontecer? Será que vai me pegar? Não vai? A gente acelera o passo para chegar em casa logo.
Que para chegar na frente, ou estar com o portão aberto, vai guardar o carro, tem que botar o carro para dentro para fechar o portão. E você sai correndo e bota o carro para dentro, e quando fecha o portão, quando você passa a chave, fechou a porta, qual é a sensação? Pode falar, me ajude. Alívio, fechou a porta. Agora eu estou aqui dentro. Agora o cara pode passar na frente do carro quantas vezes ele quiser. Agora pode ficar andando aí, pode, porque agora eu estou dentro. E a porta está me guardando. A porta está me protegendo. Dentro do aprisco, as ovelhas estão seguras e cuidadas. Jesus, como a porta, protege seus seguidores dos lobos que tentam roubar, matar e destruir. Aqui, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo. O ladrão veio, senão para matar, roubar. Próximo versículo, João 10:10, é o próximo. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, a porta, ele disse, eu sou a porta. Por isso ele disse, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Protegidos, guardados. É do lado de dentro que nós somos guardados por Deus. O lobo não pode tocar. É do lado de dentro que nós somos guardados por Deus. O inferno, ele pode ficar bravo, revoltado. O diabo pode ficar endemoniado. Não interessa, nós estamos aqui dentro, estamos guardados. Porque ali dentro, a porta das ovelhas, quando a ovelha entra no aprisco, ali ela descansa tranquila. Porque ela sabe que ali dentro ela tem provisão, segurança e cuidado. O Evangelho do Senhor, é isso. Jesus veio nos oferecer isso. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, versículo 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, salvação, e entrará acesso, e sairá a provisão de Deus, e achará pastagens. E versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Fica em pé em nome de Jesus. Jesus é a porta. Pode entrar. Jesus nos protege. Ele nos guarda. Mas há uma expectativa de Deus, irmãos, é que nós possamos permanecer. Porque a porta está aberta. Eu posso entrar. Mas preste bem atenção nisso. A porta está aberta. Eu posso sair. A porta não está trancada, ninguém está obrigado. Nós temos ainda o livre-arbítrio, a decisão, o poder de decidir. Mas Jesus, ele chega, ele fala, ele se apresenta, e ele revela o que ele tem a oferecer, o que de fato ele veio trazer: vida eterna, vida nova, salvação, cura, mudança, transformação, provisão, prosperidade. É o Evangelho de Jesus Cristo de resgate, de restauração e cura. É o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, gera em nós desconforto, gera. Traz para nós algumas frustrações. Traz. Porque para entrar no aprisco e permanecer no aprisco, eu preciso decidir não estar mais lá fora. Eu preciso decidir mudar algumas características de vida. É preciso mudança de posicionamentos. É preciso mudança de pensamento. E esse é o problema. O problema não é o evangelho rígido demais. O problema é o coração do homem corrupto ao extremo.
O problema é a carne corrupta ao extremo. O desafio, irmão, não é nós conquistarmos o reino de Deus porque ele nos é dado de graça. Jesus nos deu de graça. Reino é de graça, salvação é de graça, o favor é merecido, nos alcançou, a graça nos alcançou. O problema não é conquistar o reino, nós já o temos, Jesus nos deu. O problema é nós vencermos a nós mesmos. Vencemos a carne, vencemos as nossas dificuldades, vencemos as nossas vontades. A batalha contra nós mesmos, essa é a batalha, essa é a dificuldade. A carne corrompida pelo pecado, que rejeita estar em Deus e viver em Deus. Uma vez alguém falou assim: você sabe por que a carne guerreia tanto contra o Espírito? Sabe por que a carne quer tanto nos afastar de Deus? Porque ela quer tanto nos afastar dos céus. Quando disse por quê, ele dizia porque ela não vai entrar lá. Porque ela não vai, então ela vai tentar nos fazer ficar com ela. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E aquele mesmo que conquistou para nós o reino e como porta nos deu acesso. Ele também nos enviou o Espírito Santo Consolador. Olha só que maravilha. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos guarda, ele nos fortalece, nos alimenta e nos protege. E caminha conosco para garantir que nós possamos vencer a batalha diária da luta de nós contra nós mesmos. E era disso que Paulo falava para Timóteo. Essa era a batalha de Paulo com Timóteo. Porque quando nós queremos, e quanto mais nós nos aprofundamos, quanto nós mais queremos a Deus, e quanto mais buscamos estar com Ele e fazer parte do aprisco, e quanto mais nos dedicamos e mais Ele nos dá tarefas a fazer, e mais nós aceitamos o chamado e ministério, mais a carne grita, mais dificuldade temos. Porque aí nós encontramos Paulo vivendo talvez no extremo da dedicação a Deus e ao Evangelho. No extremo, sofrendo naufrágios, sofrendo prisões, sofrendo surras, violações do seu próprio corpo, prisões, solidão, frio, doenças. Mas Paulo, ele não estava sofrendo um Evangelho. Paulo, ele estava vivendo a vida eterna em Deus, enquanto ainda estava nessa terra. E é por isso que ele disse: o viver, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Ele disse: a vida que vivo eu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais na carne, mas vivo em Cristo, porque ele não era do evangelho do sofrimento. Não é o evangelho da angústia, não é o evangelho da tristeza, da frustração, não. Paulo estava vivendo o evangelho da graça, do favor imerecido, da provisão, de estar quente, aquecido, num dia que ele aparentemente estava só. Ele disse: todos me deixaram, mas o Senhor estava comigo. Não tinha solidão. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de solidão. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de vida, vida abundante. O nosso desafio é essa carne, é o coração, que a Bíblia nos diz que é extremamente corrupto, enganoso, extremamente corrupto. Por isso que nós entregamos a Ele a nossa vida, e o nosso coração, e os nossos pensamentos. E dizemos: Senhor, tome conta da minha vida. Me direciona, me dirige. Eu quero estar dentro desse teu aprisco. Me guarda. Me livra de mim mesmo. Me protege de mim mesmo. Às vezes eu estou orando e digo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a escapar de mim. Me ajuda a escapar, porque do diabo é mais fácil.
O diabo, eu faço oração, digo em nome de Jesus, vaza, sai. E ele sai, tem que obedecer. Mas na minha vontade, eu digo, minha vontade, sai. E ela diz, eu não saio. Eu digo para a carne, carne, vai embora. Ela diz, só quando você morrer. No casamento, né? Até que a morte nos separe. Ou até que Jesus apareça nos céus e nós recebamos o corpo glorificado, livre da maldição do pecado, livre da maldição. E aí sim nós poderemos viver integralmente. E é por isso, e é só por isso que a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá tristeza, porque não vai ter mais carne. Só nós e Deus, totalmente imersos em Deus e na vida em Deus. É por isso, olha só, vou citar a Bíblia inteira aqui agora. Por isso que a Bíblia diz que as aflições deste mundo não se podem comparar com a glória que para nós está reservada. Se nós soubéssemos, se pudesse entender, Jesus é a porta das ovelhas. Entre rápido. Tem uma festa preparada e ela já começou. É uma festa de Deus e ela já está bombando. Ela já está bombando. Já tem gente lá dentro, já tem alegria, já tem provisão, já tem Deus, tem cura, tem libertação, tem milagres, coisas extraordinárias, família restaurada, vida restaurada. É uma festa de alegria, de gozo, de satisfação, de prazer de Jesus, de presença eterna de Deus. Ele é a porta, entre, passe, fique, permaneça. E a carne, jejum e oração. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos nosso culto de ceia. O antepenúltimo culto de ceia desse ano já. Depois de hoje, irmão, só mais 2 meses, mais 2 ceias. O ano de 2025. Culto de ceia regular, só mais 2. O ano de 2025. Você viu como o ano passou ligeiro? A vida passa rápido. Sabe, se a gente olhar com bastante cuidado, há um ano atrás, talvez, alguns em 6 meses. 6 meses atrás, há um ano atrás, 1 ano e meio ou 2 anos, talvez. É possível que você estava triste, frustrado, decepcionado, preocupado com algo de Deus, uma promessa de Deus, algo que não acontecia, que não se cumpria. Agoniado. Os anos passaram. Talvez hoje a gente pode olhar para trás e dizer, meu Deus, era só uma loucura da minha cabeça. Era só uma falta de fé, porque hoje Deus olhou para mim, as coisas estão diferentes. Talvez hoje muita coisa já mudou. Mas hoje, depois que tudo isso mudou, talvez novas aflições, uma nova ansiedade, um novo projeto, um novo desejo, uma nova vontade. Porque a carne também, ela renova todos os dias. Um novo desejo, uma nova vontade, um novo querer. Todos os dias. Mas é importante perceber que o tempo está passando rápido. E se nós não vivemos em Deus todos os dias, se nós não estivermos em Deus e não nos prepararmos, daqui a pouquinho nós estaremos em 2 anos na frente, 1 ano na frente, 3 anos na frente. Poderemos estar ainda vivendo a festa de Deus, no aprisco de Deus, com novidade de vida, contando outros milagres, outras experiências, vivendo em Deus coisas novas. Ou se não vigiarmos, podemos estar fora da festa. E aí, sem salvação, sem provisão, porque a porta está aberta. A porta está aberta. E nós precisamos buscar em Deus forças para permanecer. Permaneça dentro. Permaneça em Deus, permaneça em Jesus. Eu quero orar com você, que talvez ainda não está. Talvez você está na porta, olhando para dentro, já se encantou com a festa, já se viu interessado.
Dessa vez você fica pensando como aquela moça lá no portãozinho. Será que eu posso entrar? Ô pastor, eu posso entrar aí? Posso entrar nessa festa? Jesus te trouxe hoje aqui. E ele me chamou ontem à noite lá em casa. E ele mostrou para mim um texto na Bíblia. E ele disse, esse é o texto, esse é o versículo, e você vai falar disso. Ele me preparou e trouxe você aqui só para eu dizer nessa noite, para você, que a porta está aberta. A porta está aberta, pode entrar. A porta está aberta, muito pelo contrário, Ele está te esperando. Deus está te esperando para essa nova vida, para esse novo tempo. Uma nova história para viver a eternidade. A porta está aberta. Se você quer hoje entrar na festa do Senhor, na festa dos céus, e viver o evangelho da vida nova, aí mesmo no teu lugar, não vai precisar nem vir aqui na frente. Põe a mão no teu coração, assim, uma ou duas mãos, vamos pedir para a igreja fechar os olhos. Ou quem sabe você já esteve aqui dentro e saiu e agora está pretendendo voltar. Eu quero dizer também para você, a porta ainda está aberta. A porta continua aberta. Vem para dentro, vem para cá. Vem para o aprisco, vem para a provisão, vem para a segurança, vem para a vida eterna. Vem receber cura, nova vida, restauração, família restaurada. Vem porque a porta está aberta e o pastor está dentro. E ele está cuidando das suas ovelhas, e ele está curando as feridas, e ele está fazendo transformação de vida. Porque o evangelho que pregamos é o evangelho da vida eterna, é o evangelho do cuidado, é o evangelho da prosperidade, da provisão de Deus. Deus tem provisão para você. Só se prepare para resistir à carne. Se prepare para resistir a si mesmo. Se prepare para vencer o pecado. Se prepare para vencer os desejos. Se prepare, chegar em Deus. E Ele ainda ajuda, sustenta e dá escape. Ele promete. Permaneça, porque o Cristo está com as portas abertas. Eu sou a porta, ele disse. Em nome de Jesus, apresenta a ti todas essas vidas, ovelhas do Senhor. Aqueles a quem o Senhor chamou do bom coração, trouxe aqui. O Senhor achou uma forma para trazê-los aqui, preparou esta noite, preparou este momento para encontrá-los, para falar aos seus corações. E hoje nós ouvimos e abrimos o coração ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe no teu abrigo, recebe, meu Deus, no rebanho essas vidas. Escreve o teu nome, escreve o nome delas no livro da vida para viver este novo tempo, para viver este novo momento, verdadeiro, contigo, meu Deus, no evangelho da provisão, da vida eterna. E prepara-nos, Senhor, para resistir, e prepara-nos, meu Deus, para permanecer. Fortalece, meu Deus, todos os dias, toma pelas mãos, se precisar para permanecer em ti, contigo, meu Deus, todos os dias, até os últimos dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor, meu irmão. A ceia do Senhor, a ceia não é da igreja do Evangelho Quadrangular, nem é a ceia dos crentes, nem dos evangélicos. É a ceia do Senhor, instituída por Jesus um pouco antes de ele morrer na cruz do Calvário. Ele disse: fazem isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice. E nós temos feito isso todos os meses. Primeiro domingo do mês nos reunimos como igreja e
participamos juntos do corpo e do sangue de Cristo. E fazemos esse memorial porque nós não podemos nos esquecer que somos filhos da graça. E fazemos esse memorial porque Jesus nos deixou como mandamento para que nós não venhamos a desistir ou imaginar que temos algo, que fazemos porque nós mesmos podemos fazer, mas nós possamos entender e reconhecer que se não fosse o Senhor, não fosse o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário, então nós não teríamos nada. Nós somos frutos da cruz, eu e você. Nós só estamos aqui neste domingo quente ou frio, com chuva ou calor. Quando nós estamos aqui, só podemos estar aqui porque Jesus esteve lá na cruz do Calvário. Nós ouvimos hoje uma palavra de alegria, confortável, que conforta o nosso coração, confortante. Ouvimos uma palavra, a palavra de Deus, que nos dá esperança, e temos essa esperança, e só temos a esperança porque Jesus esteve por nós lá na cruz do Calvário. Nós reunimos a nossa família, esposo, marido, filhos, combinamos com os amigos, as pessoas da célula, nos encontramos aqui na igreja e estamos juntos no culto e vivemos em unidade, comunhão, e um ajuda o outro, e temos andado em Deus dessa forma. Isso só é possível, nós estamos aqui juntos porque Jesus esteve sozinho lá na cruz do Calvário. Sozinho, abandonado, ferido, mas abrindo a porta. Era a porta que se abria. E ele disse: eu sou a porta. E quando ele expirou, e quando ele entregou o seu espírito, então o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir dali a porta estava aberta. Nós oramos aqui no domingo, na terça-feira, na vigília, no encontro com Deus, nos retiros. E nós sentimos a presença de Deus, como sentimos a nossa conferência. Tivemos cultos abençoados, e aquela noite abençoada, maravilhosa, de presença e mover de Deus. E sentimos e fomos tocados, renovados pela presença de Deus. Tudo isso porque Jesus esteve lá na cruz do Calvário. Então nós não podemos nos esquecer nunca. Eu estou aqui escorado no púlpito, de terno e gravata, microfone na mão, camisa está molhada de suor, cansado um pouco, é verdade, mas meu coração alegre, feliz, sabendo que Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui nessa igreja através da nossa vida. Um ministério chamado, sendo realizado no meu coração pelo prazer de ser um pregador da palavra de Deus. E sou um pregador da palavra de Deus, e Deus me deu isso de presente, uma dádiva. E só acontece, está acontecendo agora, neste momento, porque Jesus esteve lá na cruz do Calvário, no meu lugar. É um prazer, irmão. É um prazer estar aqui. Prazer em pregar a palavra de Deus. É um prazer, uma alegria. O Espírito Santo se move dentro de mim. É bom demais, é satisfatório demais sentir a presença de Deus. Um momento abençoado como esse, vendo você sendo tocado pelo Espírito Santo. Olha aqui, vejo gente chorando, vejo Deus trocando, Deus trabalhando, sentindo a presença de Deus. É uma alegria que quase que explode no peito, é um prazer, é uma satisfação. Mas eu estou aqui satisfeito. Nós estamos aqui alegres, sentindo a alegria no nosso coração, porque Jesus esteve sozinho, angustiado, lá na cruz do Calvário. Verdadeiramente, Ele morreu a minha morte e me deu de graça viver a vida que é a dele. Ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. E é por isso que nós fazemos todos os meses ou em todos os momentos em que nos reunimos para a ceia. Não podemos esquecer, nós somos filhos da graça. Nós somos filhos do amor, do favor imerecido. Fomos alcançados por Jesus.
Paulo fala sobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, tendo este cálice o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes, nós nos lembramos da morte do Senhor. Mas não com pesar, não com tristeza. O nosso Cristo não está na cruz pregado. Nosso Cristo não foi subjugado em nenhum momento. Jesus não foi vencido em nenhum tempo. Mesmo quando os homens o tomaram, o levaram, o prenderam, o amarraram. Mesmo quando o cravo perfurava as suas mãos e alguns homens seguravam os seus braços. Mesmo naquele momento, ninguém poderia mantê-lo ali se ele não decidisse estar. Que homem seria capaz de segurar o braço daquele que andou por sobre o mar? Que corrente seria capaz de segurar e prender o homem que dava uma ordem e a tempestade parava? Quem poderia? E é por isso que ele disse: ninguém toma a minha vida, eu é que entrego. Quem poderia tirar a vida de Jesus? A vida de Jesus não foi tomada, ele entregou. Por isso ele disse lá na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos eu entrego. Ele disse: eu dou a vida, eu tomo-a de volta. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencedor dos vencedores, Senhor dos senhores, Verbo vivo de Deus. Ele fez tudo isso por causa de mim e de você. Enquanto o pessoal do diaconato vai entregar aí na tua mão, você vai ficar ainda em espírito de oração. Porque Jesus, e a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Perceba que a Bíblia não nos coloca, nenhum de nós, como juiz. Mas ela diz: cada um examine-se a si. Não faça esse autoexame. Se há algo que precisa ser deixado, faça isso. Se há algo que precisa começar a fazer e aplicar na tua vida, faça também. Agora é o momento de comunhão com a igreja, Vem a Jesus vencerá. venha para a ceia do Cordeiro, venha participar da ceia do Senhor, venha participar do banquete dos céus, onde tem presença de Deus, onde tem vida nova, onde tem provisão. Na porta, além da porta, vivendo no reino de Deus. Deus não nos chamou apenas para salvação, Ele não nos chamou para estar na porta, Ele nos chamou para adentrar através dela e aproveitar e viver o reino de Deus, a vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia.
Manda assim a minha altura. O pão representa o corpo de Jesus, que foi moído, dilacerado por nós lá na cruz do Calvário. O cálice que contém o suco da videira, aqui representando o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Não há mais nada. Não há mais nada que nós precisemos de verdade, senão a Cristo. Todas as nossas fontes estão nele. Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. E nós só devemos agradecer, agradecer, agradecer e agradecer pela salvação. Porque, meu irmão, se Jesus Cristo é o teu Salvador, então Ele não te deve mais nada. Se Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele não nos deve mais nada. Porque Ele nos trouxe com graça para viver no reino de Deus pelo sacrifício vicário. Apresenta assim ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós agora apresentamos a Ti os elementos: pão, suco, ambos aqui que representam o Teu corpo e o Teu sangue. Nós apresentamos a Ti, meu Deus, para mais um momento, esse momento importante da ceia do Senhor, em que nos reunimos como igreja, a Tua igreja, o rebanho do Senhor que estão dentro. O Senhor abriu para nós a porta, a entrada, e nos colocou dentro, e hoje nós estamos participando do reino de Deus, do reino dos céus, vivendo como filhos amados do Senhor, guardados, protegidos, provisionados por Ti. E nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dúvidas, apesar de que queremos às vezes juntar um pouco mais de maná porque não confiamos, porque queremos, meu Deus, e pedimos e exigimos do Senhor algo mais porque ainda não acreditamos suficientemente, ainda assim, no outro dia o Senhor manda a porção diária. Ainda assim, todos os dias o Senhor está conosco. Ainda assim, todos os dias o Teu Espírito Santo nos conduz, nos orienta. Ainda assim, o Senhor não desiste. Ainda assim, o Senhor nos ama. Ainda assim, o amor que levou a cruz está extravasado sobre nós. Nós te agradecemos. Pai, nós abençoamos, consagramos agora os elementos para participarmos desse momento, a ceia do Senhor. Serem ingeridos os elementos, meu Deus, nós recebamos do Senhor vida nova, força, ânimo, Pai, em nome de Jesus, para permanecermos em Ti, permanecermos no aprisco dos céus. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor. No nome de Jesus. Bem que o corpo e o sangue de Cristo, meu irmão, nos traga saúde física, emocional e espiritual.
Vamos participar todos juntos agora, em nome de Jesus. Poderoso Rei da Glória. Aleluia. Eu vou pedir para você se assentar um minuto só. Menos o pastor Patrício. Fica de pé. Pastor Patrício, fica de pé. Todo mundo senta. E vem aqui na frente, pastor Patrício. Porque nós temos algo importante para fazer. Pastor Patrício é um servo rebelde.
rebelião contra o inferno. Se rebeliou, tá bem louco, tá dando trabalho pro capeta. Ai, ai. Uma vez, você falou, pastor Eduardo, vamos num lugar orar para um rapaz. Eu disse, vamos. Nós chegamos lá, uma casa simples, eu não lembro nem onde que era mais. Não sei nem se ele lembra, faz tempo. O rapaz estava sentado, estava deitado, aliás, numa cama, todo paralisado. Lembra, Patrícia? Lembra? Paralisado já há alguns dias. Não conseguia comer. Quanto? 3 dias. Paralisado na cama. Não se mexia, não comia, quase não falava. Nós chegamos lá, começamos a orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu fiquei só assistindo para tudo. Conhecia a família, já chegou chegando. E aí, ele orou por aquele rapaz, em nome de Jesus, fez a oração, que Deus... Daqui a pouco ele pegou na mão do rapaz, já vamos levantar, e já levantou o rapaz, já botou sentado na cama, conversou um pouquinho, já levantou, já botou de pé. E daqui a pouquinho já levou, nós deixamos o pé lá na mesa, sentado, comendo. Então não é para saber disso. De Deus. Eu sei que muitas coisas mais Deus tem feito. A gente não conta, não precisa fazer propaganda, não precisa fazer propaganda. Mas eu sei que Deus tem feito grandes coisas aqui na igreja. Que Ele levantou homens e mulheres dispostos, disponíveis, corações disponíveis para viver o Evangelho de Cristo, assumir o ministério, trabalhar. Eu falei hoje de manhã sobre isso, porque vejo com alegria e eu agradeço a Deus que Ele me fez entender isso. Que eu aprendi que a igreja, irmão, ela vai sozinha. Se o pastor só tem que não atrapalhar. Se o pastor conseguir, e esse é o desafio do pastor, não atrapalhar. O pastor, a gente quer se meter em tudo, né? O pastor, a gente quer dar um pitaco, mas se não atrapalhar, Deus é quem faz. Deus dá um chamado para um ministério para outro. Deus bota um lá na porta, outro aqui no altar, outro ali fazendo um negócio, uns vêm dançar. E Deus vai botando, vai espalhando o povo. Um vai dar aula, outro vai aprender, e aí vai. E Deus vai fazendo. E eu vejo no nosso grupo ministerial aqui, nos pastores aqui da igreja, o pastor Patrício está de aniversário, nós chamamos ele aqui, nós vamos cantar parabéns para ele. Nós não queremos, não há como pagar, né? Não há como... Que dia que foi o aniversário? Foi agora esse dia, não foi? Quando foi? Quando foi o aniversário? Dia 29 de setembro. Mas ainda está tempo para dar um presente se alguém quiser, né? Ou não? A porta está aberta? A porta está aberta, então. Ainda tá, a porta dos presentes está aberta. Vamos depois dar um presentinho para ele, mas como você fala aqui, não é tentando pagar nada, porque seria tolice, mas seria tolice. Faço questão de chamar os pastores aqui para a gente agradecer e reconhecer. Eu sei que eles servem a Deus, estão cumprindo o chamado que Deus deu a eles. Mas não podemos deixar de entender e reconhecer que nós estamos sendo tocados pelo chamado de Deus na vida deles. Eu sou muito abençoado pelo pastorzado que Deus me deu, porque você já imaginou, irmão? Você consegue imaginar uma igreja só com o pastor Eduardo? Nós já tínhamos se matado. Só se fosse tudo, pastor Eduardo, nós não tinha dado certo. Nós não ia prosperar, a igreja não ia chegar onde chegou. Nós não íamos ainda mais onde Deus vai nos levar. Porque ia ter só eu. Então, nós somos várias igrejinhas, eu falo aqui, né? Que tem o povo do pastor Patrício. Tem gente que quando quer oração vai estar o pastor Patrício. O pastor Patrício é o pastor dele, a referência. Aí tem o pessoal da pastora Lúcia. Cadê a mulherada da pastora Lúcia aí? Só a pastora Lúcia. Tem o Zacatiele. Tem o da Anne, do Mike, da Michele, do Michel, da pastora Anice, da pastora Jurema. E eu percebo isso. As pessoas queriam uma identificação. E aquele ali, esse aqui. Quando precisa desabafar, quando precisa falar, quer pedir oração, conselho. Para mim sobrou uma meia dúzia, mas bem, tem alguns corajosos ainda que às vezes vêm procurar o pastor Eduardo. Mas aí cada um tem um jeito. Eu tenho o meu jeito, meio papo reto, meio, né? É o jeito do pastor Eduardo.
E um dia eu tentei ser diferente, eu tentei fazer que nem a Lúcia. Chegou meu amado, minha amada, ia abraçar e chorar junto. É um jeito diferente, meu Deus. Eu olhava, eu ficava admirando. Eu disse, eu tinha que ser assim. Olha, né? Eu já chego já com tudo. E pai, esse um ogro, pastor ogro, né? Hulk, né? Chega lá, Hulk esmaga. Mas tentei uma vez, mas não deu certo. Só vou conversar com um casal, ô meu amado, não, minha querida. E aí a coisa começou a desgringolar, e eles começaram a querer me vencer na conversa. Uma hora eu soltei o Hulk mesmo, vamos parar a conversa, assim não. E já moldei a conversa, já. Porque não é pra mim, cada um tem um jeito. E essa é a grandeza daquilo que Deus está fazendo. Porque eu não tenho, Deus me deu essa visão para a glória de Deus. Né? Deus me ensinou, me mostrou que eu dependo, eu preciso, nós precisamos de todos aqueles que Deus tem levantado aqui nessa igreja. Porque agora nós temos líderes de célula, que é pastor, que é pastora. Essa pessoa que está mais perto de você, que está mais atento, cuidando de você, às vezes de maneira íntima, em assuntos íntimos, é o líder da célula que está ali. Ou às vezes não é nem o líder da célula, tem um outro irmão lá da tua célula, maduro na fé, que é o teu referencial, é com ele que você Deus tem levantado, Deus tem chamado pessoas. E mais estão vindo aí, mais gente fazendo ITQ, se preparando. E tem uns teimando ainda, né? Ainda não entrou no ITQ, mas eu já estou na goela, já estou apertando, já estou jogando foguinho. Né? Já estou acelerando alguns aí já. Porque, irmão, a igreja precisa crescer, tem alma para ganhar, nós precisamos fazer. E é preciso que a multiforme graça de Deus seja revelada aqui na igreja. E Ele está fazendo isso através dos pastores da liderança. Então venha cá mais perto, pastor Patrício. Nós vamos cantar parabéns. Fica de pé, igreja. Às vezes a gente não dá muita ligança. Palavras que eu aprendi com o pastor Patrício. Ligança. Eu disse, o que é esse negócio? Não dá ligança, não dá ligança. Mas que ligança? Do que ele está falando? Foi descobrir que lá na Bahia, a pessoa fala, né, não dá atenção, né, não leva em conta. Aí a gente não dá ligança. Diz, mas que ligança? É ou não é legal? É legal. Então não dê ligança quando a gente erra, quando a gente fica em paz. Vamos orar. Amém? Estende tua mão aqui para frente. Aqui. Pai, em nome de Jesus, como igreja, meu Deus, como igreja, unidos numa só fé, nós oramos ao Senhor agora pela vida do pastor Patrício, que o Senhor conhece bem, o Senhor conhece o seu coração, sabe o quanto ele tem investido no chamado do Senhor na vida dele, as sementes que ele tem lançado e as colheitas também que tem tido. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem reservado para ele promessas do Senhor, planos, propósitos, projetos. Mas como igreja, nós oramos a Ti primeiro para agradecer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos presenteou com o pastor Patrício, que tem sido, meu Deus, um servo fiel, servindo ao Senhor com fidelidade, com lealdade aqui nesta casa, nesta igreja. E tem sido, sim, Deus, referencial para muitas pessoas, homens, que caminham à frente desta rede onde ele está. Caminham, meu Deus, olhando para ele, seguindo os seus passos. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor guarde-o ainda mais, proteja debaixo das Tuas asas protetoras, em nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam sobre ele. Deus, no seu futuro nós abençoamos e pedimos que se cumpra na vida dele todos os projetos do Senhor. Ser com ele ainda mais, nós abençoamos o pastor Patrício, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Guarda a família, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja exaltado ainda mais através da vida desse servo que o Senhor escolheu. Nós oramos assim e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar outra vez de novo, né? Vamos lá.
receba, em nome da igreja do aqui, Costeira, um presentinho, uma lembrancinha aí, pastor, como reconhecimento do seu trabalho. Tem que abrir, senão nós vamos dormir de noite. Tem que abrir, senão nós não dormimos pensando o que será que tinha lá naquele negócio. Aí, ó. Coisa de pastor. Cadê Ramos da Videira? Parabéns, pastor. Não dá. Eu quero dar um aviso aí, pastor, rapidinho. Pastor, não dá para subir aqui. Amados, boa noite, paz seja convosco. É rapidinho, tá? Sexta-feira agora nós temos nosso último culto de rede de Ramos da Videira do ano. Nós tivemos 3 cultos, umas 3 séries de culto, tá? Onde nós falamos sobre filhos, educação de pais e filhos, falamos sobre sacerdote do lar. E agora nós temos a última série agora, que vai ser sexta-feira às 20 horas aqui na IQ Costeira. Não perca, tá bom? Todos os homens estão convidados, todas as células da nossa rede. Amém? Então a gente vamos estar falando sobre finanças. Tem muitas pessoas hoje que não estão sabendo, muitos líderes que não estão sabendo como resolver esse conflito familiar. Tá bom? Então vai vir um especialista lá de Curitiba, um pastor, ele tem um conhecimento bem em cima dele, tem livros e tudo que ele já trabalha nessa área. Ele está vindo aqui para poder trazer uma mensagem para nós. Então é muito importante que você esteja aqui presente para participar conosco em nome de Jesus. Amém? E depois você vai ter ainda aquele pão com vinagrete lá. Cadê o... Amém? Com linguiça. Bom, salvou no final. Pão com vinagrete, daí tá louco. Mas daí vai ter a linguiça. Amém, irmão? Olha, também bem importante, amanhã começa as nossas escolas. Você que ainda não fez, se alguma que você não fez, você começa amanhã. Pode vir aqui, faz a inscrição aqui direto, quem não fez. Tem um link. Faz no link lá, pede lá para o teu líder de célula, ou senão você pode vir aqui, a gente dá um jeito e faz na hora, tá bom? Amém? Vamos para casa? Sobrou uma Coca-Cola lá? Ô, glória! Pensa na Coca-Cola maravilhosa. Pai, obrigado por esse domingo abençoado. Culto da manhã, esse culto agora, da noite. O dia todo que o Senhor fez em nós e fez por nós, nós te agradecemos. Agora leva-nos para casa em paz e segurança, guarda-nos em ti, em nome de Jesus. É que nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém? O irmão assim? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Tem uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome.